Uma boa tarde, sejam todos bem-vindos. Novamente, começamos mais uma atividade de Doutrina e Passe. Na tarde de hoje, a Maíra, a nossa amiga aqui, irá pôr para nós o capítulo 17 da obra de Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Sede Perfeitos. Tá? Tanto para o pessoal que está aqui, quanto o pessoal que nos acompanha pela internet, se vocês olharem na nossa página no YouTube, eu convido que vocês depois, quando estiverem em casa ou em outro momento, tem lá as palestras disponíveis, peguem a palestra que vai estar passando hoje, que é a da semana passada, que é o capítulo 16, e ela dá um encadeamento para tudo que vai ser abordado hoje e colabora a ampliar a ideia e o entendimento. Tá? Para quem é novo e está chegando pela primeira vez, muitas novidades, muita coisa nova será proposto para que a gente possa refletir em torno da vida, o nosso papel dentro da vida, as coisas que se passam com a gente. E para nós, aqueles que já têm algum contato com o espiritismo, e que muitas vezes a gente tem a presunção de achar que a gente sabe alguma coisa, é muito importante a gente realmente fazer uma autocrítica, uma reflexão mais profunda, para que a gente realmente compare com o nosso jeito de ser e de pensar, e a gente vai ver que muitas vezes a gente pensa de forma muito diversa, muito diferente do que está sendo ensinado pelos Espíritos, por Jesus. Então, que esse momento da palestra sirva realmente para que a gente possa fazer uma avaliação profunda, sincera, honesta, e que a gente consiga, com isso, ter um ótimo aproveitamento e, assim, ter uma melhor vida e um melhor estado de ânimo, uma melhor disposição dentro dos desafios que a vida vai propor para todos nós. Tá? Então, uma boa palestra para todos nós. Com a palavra, Maíra. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos, todos vocês aqui presentes, pessoal de casa que nos acompanha através da internet, certo? Então, no capítulo da semana passada, como o próprio diretor falou, foi exposto uma frase de Jesus, um ensinamento de Jesus que diz que não se pode servir a Deus e a Mamon. Uma figura muito característica da época, porque Mamon era um deus pagão da época. Então a gente que escuta essa frase, para nós muitas vezes nada significa. Mas ela tem um significado muito profundo e muito atual e muito que nos descreve muito bem. Por quê? Cada um de nós tem uma trajetória diferente. Cada um de vocês aqui presentes, encarnados, desencarnados, tem uma história muito particular. Algumas podem ser até semelhantes, ter alguns fatos semelhantes, mas cada um é individual e tem uma história. Não só uma história daqui e agora, mas uma história também anterior a essa vida, porque nós já vivemos várias vezes. Tanto é que nós temos tendências, impulsos, preconceitos, e não estou falando dos preconceitos clássicos, estou falando de vários tipos de preconceitos, de ideias pré-determinadas que nós carregamos, que foram construídas em um momento anterior. Então, essas experiências que nós temos, que nós passamos, os traumas que nós passamos, eles constroem em nós uma maneira de ver a vida. Então, a gente pré-estabelece que nós temos que ter determinadas coisas para ser feliz. A gente pré-estabelece que nós temos que ter uma família, às vezes, ali, um marido ou uma esposa, 2 filhos, um casal. E isso tem que ser conquistado antes, preferencialmente dos 30 anos, chegando aos 40 já dá um desespero. Tendo um patrimônio material razoável, uma casa, um carro. Se possível, ter feito uma faculdade, uma graduação. Esse é o padrão, podendo viajar uma vez por ano, pelo menos, ou viver de viagens.
Esse é o padrão médio que a nossa sociedade estabelece como felicidade. Mas isso é incompatível com a nossa característica individual. Se nós somos individuais, se cada um de nós construiu histórias, tendências e necessidades diferentes, como que a nossa felicidade vai se estabelecer num padrão definido? Pré-estabelecido porque sabe-se lá quem. Mas nós lutamos por estar dentro desse padrão que a gente coloca dentro da nossa cabeça. Eu dei um exemplo, mas cada um de nós tem isso dentro de si. É só olhar. É só olhar e a gente vai ver que tem determinadas coisas que a gente não aceita não ter. Ou que se a gente se vê perdendo, a gente perde o chão. E a vida, que tem uma proposta muito diferente disso, muito diferente. A vida é um processo evolutivo, que significa aquisição de capacidades, desenvolvimento de visão, aumento da nossa capacidade de compreender por que nós estamos aqui, quais são as nossas características, quais são as nossas tendências, quais são os nossos erros, o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa adquirir. E esse processo, por isso que a palavra processo ela é tão fundamental nisso, porque não é de um dia para a noite. A gente não muda daquela caixinha fechada, pré-estabelecida que a gente definiu, para aceitação total de que é um processo de um dia para a noite. Esse processo, a vida, que é estabelecida através de leis, ou seja, ela não vai mudar por causa da nossa vontade, ou seja, é algo muito maior do que nós mesmos. Esse processo evolutivo lento, que respeita muitas vezes ao nosso limite de compreensão, respeita até as nossas teimosias, lentamente vai nos ensinando através do quê? Através da dor. A dor é um elemento fundamental, por mais que a gente não goste, eu também não gosto. Eu estou aqui falando para vocês porque é a realidade da vida. É um processo em que a gente precisa aprender a lidar, suportar e vencer. Mas a dor, ela é real. Ela é real para cada um de nós. E a dor, ela faz esse processo de nos tirar desses limites que a gente pré-estabeleceu como felicidade, que são mentirosos, não são reais. E nos força, por isso que dói, porque nos força para um lugar onde a gente não se sente seguro. É lógico que a gente não se sente seguro, a gente nunca teve naquele lugar. A gente nunca tentou ser diferente. Então é lógico que nos causa insegurança, nos causa medo, nos causa um pouco de dificuldade. Mas, como eu falei, é um processo da vida. A gente tem uma coisa muito legal dentro de nós, que é o tédio. A gente cansa. A gente cansa de ficar dentro das mesmas coisas por muito tempo. Isso prova que dentro de nós está plantada essa semente do processo evolutivo, do progresso. E prova essa necessidade que a gente tem de mudança. Então não se pode servir a Deus e a Mamon. O Mamon é justamente esses limites que a gente pré-estabeleceu de felicidade. Na época, era a riqueza. Todo povo queria ser muito rico de dinheiro. Então eles iam lá e faziam oferendas a Mamon, como nós fazemos. Nós desejamos ser ricos, nós desejamos ser muito belos, nós desejamos ser muito inteligentes para conquistar a admiração das pessoas. Mas tendo isso, alcançando esse objetivo muito pobre, muito medíocre, que a nossa visão limitada pré-estabeleceu como a nossa grande felicidade, a gente chega num tédio mortal e absurdo, que faz com que a gente tente buscar novas coisas e busque um outro objetivo que também vai resultar um outro tédio. Porque servir a Deus
é justamente sair dessa prisão que a gente criou dentro do nosso coração. Então a gente vai lá, a gente tem uma família que tem que se constituir famílias. É um processo de Deus, faz parte da lei divina. Mas a família, ela é um desafio emocional. Porque dentro da família existem personalidades diferentes, dificuldades, às vezes traumas de outras vidas, que nos forçam a uma mudança interna de características. Às vezes eu tenho um filho que é muito fechado em si mesmo, muito depressivo. E eu sou pai, eu sou mãe, e eu também sou fechada, também sou depressiva. Mas o que a vida força? Ele não é meu filho? Eu não tenho que fazer um esforço. Eu, que sou mais adulto, que tenho mais experiência, não tenho eu que fazer um esforço por ir na direção dele, me preocupar com ele, me preocupar com as emoções dele, já que ninguém se preocupou com as minhas quando eu tinha a idade dele. É um desafio. Eu não quero sair dos limites da minha personalidade. Mas eu tenho que fazer isso. Eu sou muito irritado, muito explosivo. Às vezes, uma coisa que é terrível na nossa sociedade hoje, uma traição, por exemplo. Alguém é traído e imaginem essa pessoa reagindo de forma branda, tranquila. Triste, óbvio, magoada, mas reagindo de forma tranquila. Por que as pessoas pensam? Ah, é um bunda mole mesmo. É um baita de um otário. Olhem a visão limitada média que a gente convive. A pessoa ela tem obrigatoriamente que se revoltar, que ser agressiva, porque eu sou agressivo. Ou seja, eu estabeleço limites não só para mim, mas para o comportamento dos outros. Aqueles que não agem como eu não estão corretos, não são boas pessoas. Como se nós fôssemos um grande padrão de equilíbrio e felicidade. Então, quando Jesus fala sede perfeitos, a gente já tem um preconceito. Porque a gente diz, não é possível. Como que é possível? Se eu tenho dentro de mim várias dificuldades, vários vícios, eu reconheço, por mais que para a sociedade eu faça uma fachada, que é o que a gente costuma falar, né? Eu faço uma imagem de uma pessoa equilibrada, de uma pessoa que resolve problemas, de uma pessoa que se preocupa, mas lá dentro do meu coração eu sei muito bem a minha realidade. Eu sei os meus conflitos, eu sei as minhas confusões mentais, as minhas confusões que eu não consigo muitas vezes definir, eu não consigo sair daquele turbilhão sozinho. Como que eu vou ser perfeito? E então Jesus fala nessa passagem o caminho dessa perfeição, que não é uma perfeição absoluta, porque nós estamos num processo evolutivo, é uma perfeição relativa à nossa capacidade de compreensão, à nossa capacidade emocional, que é diferente uma da outra, que é um patamar possível de ser alcançado e que não é uma coisa externa, principalmente. Não é uma frequência em um determinado lugar religioso, não é uma formalidade, não é eu me submeter a formatos, a convivências que não têm que não têm essas características que eu busco. É uma coisa interna. São as minhas emoções, é eu transformar as minhas emoções desequilibradas que geram ciúme, inveja, que geram depressão, isolamento, que eu fico pensando lá que eu sou a pior pessoa do mundo, que eu não mereço nada, que para mim a vida não serve, de que ninguém gosta de mim, o que não é uma realidade, de que ninguém se preocupa comigo. Então, todos esses pensamentos e essas emoções desequilibradas que passam dentro do nosso coração, são essas coisas que a gente tem que mudar.
E aí Jesus fala assim: amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos perseguem e caluniam. E por que essa é a recomendação de Jesus? Porque quando alguém é um inimigo nosso, inimigo é uma pessoa que é contrária, que é avessa a nós, as nossas características, ao nosso estilo de vida, às nossas ideias. Muitas vezes, o que a gente tenta fazer no meio social? A gente não se expõe muito, a gente esconde muitas vezes o que a gente pensa, a gente não quer dar muita opinião, justamente para a gente não criar essas dificuldades. E mesmo assim, mesmo a gente não sendo totalmente transparente, tem pessoas que não aceitam a nossa maneira de ser. Elas são desequilibradas, têm os problemas delas? Tem. Mas elas não aceitam. E o que a gente faz? A gente defende os nossos limites, a gente defende a nossa maneira de ser. A gente entra em um estado de defesa, de autodefesa. A gente emburra a cara, a gente fica contrariado, a gente faz uma cara meio estranha, a gente se fecha, a gente não fala o que a gente pensa, a gente se isola. Isso é um estado de defesa. Dentro da minha cabeça, do meu coração, eu começo a pensar várias coisas contra a pessoa. Às vezes com razão, mas às vezes até sem razão mesmo. E eu entro nesse estado de defesa. Defendendo a minha personalidade, a minha maneira de ser. Então, quando ele fala, amai os vossos inimigos, é claro, a gente tem um capítulo específico do Evangelho segundo o Espiritismo que fala e explica de forma mais detalhada que amar um inimigo não é a mesma coisa que amar um amigo. Não é a mesma coisa. É só uma questão de palavras, que na época não tinham palavras muito específicas. Mas amar o inimigo, ou tolerar o inimigo, não é entrar nesse estado de defesa, de autodefesa, de autojustificação. Entendem? Então tem uma grande diferença entre o comportamento e outro. Entre eu conseguir lidar com essa dificuldade que aquela pessoa me proporciona, dificuldade que aquela personalidade daquela pessoa me proporciona. Às vezes no trabalho tem uma pessoa que é mais irritada, que é mais explosiva e eu não gosto. Eu não gosto de lidar com aquela pessoa. Mas por que eu não gosto? Essa é a grande questão. Por que eu não gosto de lidar com aquela pessoa, com aquela situação? É se perguntando esses porquês. Se perguntando cada vez mais o porquê que eu não gosto de tal situação, por que essa situação me gera dificuldade. E se eu conseguir, e com certeza eu vou conseguir porque faz parte do processo, se eu conseguir entrar e entender os motivos, as causas, de por que aquilo me gera dificuldade, por que aquilo me gera esse estado de defesa tão ruim. E se eu tivesse num estado diferente, de mais alegria, mais leveza, mais otimismo, por mais que a pessoa me falasse qualquer coisa contrária, ou tivesse de mau humor, ou tivesse de cara fechada, não me geraria tanta dificuldade. Então, o problema não está na outra pessoa, está na maneira como eu me relaciono com as características da outra pessoa. Mas não se pode servir a Deus e a Mamon. Eu não consigo fazer esse processo se eu mantiver as minhas características, os meus limites, e quiser defender ainda esse ponto de vista que eu criei como a minha felicidade. Em que eu preciso defender a minha felicidade, a minha personalidade. Não consigo. Eu não consigo orar pelos que me perseguem e caluniam. Como que eu vou fazer isso se eu odeio aquele que me persegue? Porque aquele que me persegue me incomoda. Me causa uma incomodação.
Não vou conseguir. Então eu preciso estar aberto a mudar esse ponto de vista e entender que se uma pessoa me persegue, ou mente a respeito de mim, ou critica o meu estilo de vida, só podem haver duas opções. Ou ela está certa, ou ela está errada. E a gente não pode partir do princípio de que ela está sempre errada. Porque a gente não está fazendo reflexão nenhuma a respeito da vida e nem de nós mesmos. Então, a gente precisa abrir um pouco a perspectiva, se desarmar, para que isso possa virar uma realidade dentro de nós. E ele diz assim, seguindo na mesma ideia, porque se somente amardes os que vos amam, ou seja, aqueles que convivem contigo, aqueles que são agradáveis contigo, aqueles que te tratam bem, aqueles que concordam com as tuas opiniões, que recompensa tereis disso? E quando Jesus fala recompensa, ele não está falando de um lugar no céu. Ele está falando da grande recompensa do processo evolutivo, que é o crescimento. A capacidade maior de lidar com adversidades, com dificuldades. A capacidade mais profunda de entender a vida. Porque se a gente comparar um Chico Xavier e nós, a gente vai ter que admitir que ele tem mais capacidade que nós, né? A gente vai ter que admitir que ele tem mais capacidade de se doar, de amar, de trabalhar na direção dos outros do que nós. Então, se ele tem essa capacidade, ele é um espírito como nós, com uma trajetória, uma história, lutas, mas como nós, então a gente tem que entender que há diferenças. Há diferenças. E que essas diferenças, elas são possíveis e necessárias para a gente ir para frente, para a gente se tornar pessoa. E ir para frente significa se tornar pessoas mais leves em relação à vida, mais equilibradas, com mais sabedoria, com mais capacidade de entender os eventos da vida, lidar com as dificuldades da vida e, mesmo assim, ser feliz. Então, ele fala da recompensa, é isso. A recompensa é isso. Essa estabilidade apesar das dificuldades. E ele pergunta, não fazem assim também os publicanos? Quem eram os publicanos? Eram os caras que cobravam impostos. Na época, o povo hebreu era dominado pelo povo romano, pelo Império Romano. E eles eram obrigados a pagar impostos para o Império Romano e tinham pessoas, os publicanos, que coletavam esses impostos. Então ninguém gostava deles, porque eles cobravam os impostos. E muitos também eram corruptos. Então eles eram pessoas dentro desses limites, ou seja, botando todo mundo dentro do mesmo saco, porque é óbvio que sempre há exceções. Os caras lá faziam a sua própria círculo de convivência. Então os publicanos não se misturavam muito com as outras pessoas. Mas eles, dentro do círculo que eles aceitavam, se tratavam muito bem. Mas se defendiam dos outros. Então ele está falando, esses que vocês criticam, que vocês não gostam, que vocês dizem que são pessoas que agem de maneira errada, não tem também as pessoas que eles gostam? Não tratam também muito bem as pessoas da família, as esposas, os maridos, os filhos? Então, que diferença tem? Para que tu seja mais equilibrado, tu tem que fazer algo diferente daquilo que tu julga desequilibrado. E ele pergunta, não fazem também o mesmo os pagãos? E vai na mesma direção. Os pagãos acreditavam em muitos deuses. O povo hebreu acreditava em um único Deus. Mas ao invés de entender que o fato de tu acreditar em um único Deus é uma evolução dentro da compreensão da vida,
Eles não gostavam dos pagãos. Então era um outro círculo social. Mas também os pagãos faziam as mesmas coisas com as suas famílias. E aí ele fala a frase: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Ou seja, Deus criou a todos nós com esse objetivo de crescer em direção ao equilíbrio. A gente vai ser perfeito como Deus a partir de hoje? Claro que não. É óbvio que não. É um processo longo, é um caminho longo. Difícil, mas necessário. Mas ele é a referência. Deus, olhem que coisa mais incrível, Deus não se importa nem se a gente acredita nele ou não. Porque Deus, dentro do mundo que a gente vive, existem pessoas extremamente religiosas que vão lá e cumprem os ritos das suas religiões, e pessoas que nem acreditam em Deus e até desdenham. Mas Deus proporciona a vida a todo mundo, a todos nós. O sol e a chuva, como fala no Evangelho, o dia e a noite, para que nós possamos crescer e se libertar de todos esses problemas, essas dificuldades, esses traumas que a gente criou para a gente mesmo. É uma paciência infinita e uma dedicação e um amor infinito. Que a gente ainda está muito longe de conseguir compreender, porque é muito diferente de nós. Mas que existe. É um fato. E que quando a gente começa a compreender a vida e começa a compreender todas essas coisas, começa a se tornar um pouquinho mais palpável e um pouquinho mais real. De que todos nós somos cuidados de verdade, de fato. Às vezes a gente está passando por um problema terrível, um desespero, a gente não vê limites, a gente não vê saídas da realidade. E algo acontece na nossa vida, algo que a gente não planejava, que a gente não esperava, e que nos resolve muitas coisas. Lembrando que o acaso não existe, nada acontece de forma aleatória. Então, esses momentos é para a gente refletir. Que a gente reflita, que a gente se permita sair do nosso ponto de vista, se permita abrir um pouco mais uma perspectiva de entender a vida, de entender a nós mesmos. Entender que sem isso, a gente pode ter tudo o que a gente quiser na vida. Nós não seremos felizes. Mas o oposto, que é o exemplo do Chico Xavier, não tinha nada. Era pobre, pobre, pobre. Mas a imensidão de felicidade que ele gerou nas pessoas, e até hoje nós falamos dele e falamos dos livros dele, que são referência de compreensão para nós, estão aí. Então que a gente busque muito mais construir dentro de nós do que construir essas personalidades que a gente cria para lidar com a vida. E na semana que vem, que vocês possam estar aqui com a gente também, e que vai ser falado a respeito dos muitos os chamados e poucos os escolhidos, que fala exatamente disso. Muitos são informados de que a vida funciona assim, de que a vida é um processo, é lento e é interno. Mas poucos são aqueles que veem, conseguem enxergar isso como uma realidade profunda e colocar isso para dentro da própria vida e fazer essa autotransformação. Por isso que o nosso mundo é como é. Tão desequilibrado, tão individualista, tão deprimido. E nós estamos dentro dele,
E nós precisamos lidar com isso. Que a gente tenha o interesse e a compreensão para buscar respostas para nós mesmos. Muito bem. Então, gostaria de deixar um convite para vocês, quem está aqui e nunca teve a oportunidade de conhecer um pouco mais a fundo o que é de fato o espiritismo. Nós aqui na nossa sede, nas segundas-feiras, às 8h30 da noite, a gente tem um estudo do espiritismo, né, um estudo para quem quer iniciar. A gente estuda o Livro dos Espíritos, tá? É só chegar aqui por volta das 20 horas, a gente abre a casa e é só vir e a gente vai estar aqui para receber vocês, tá? É aqui na cidade de Rio Grande mesmo, né, na rua Vice-Almirante Abreu 568, aqui perto da antiga rodoviária, perto da rua 24 de Maio, tá? Vocês podem botar no Google aí também. Quem é daqui que quiser, sobre qualquer outra situação, conversar, estamos aqui à disposição, tá? E tenham todos, então, um bom fim de semana.